Oi, boa noite. Tudo bem? Tem alguém que estava com saudade de mim aí? Deixa eu ver, quem é que estava? Eu acredito, hein? Eu acredito. Acabei de chegar lá da videira, Garavelo. Estava pregando a palavra de Deus, amém? Vim com o coração incendiado para as últimas horas, né? Desta conferência maravilhosa. Quem está sendo abençoadíssimo com essa conferência? Amém? Eu acho sim, tenho certeza que está sendo uma das melhores. Quem concorda comigo? Amém? Porque talvez a gente não esteja jogando, né? Como a gente fazia antes, mas eu acho que o Senhor está liberando um espírito profético, né? O Senhor está liberando uma unção nova e fresca, poderosa, amém? E eu quero falar sobre isso nesta tarde. Eu quero falar sobre o tema da nossa conferência, que é aceleração radical, né? Aceleração radical, acendendo a chama do Espírito, amém? Quero falar sobre isso, porque esse tema, sobre a questão de aceleração, já está no coração, né, do nosso pastor. A gente falou disso sábado. Quem estava aqui sábado, quando nós ministramos uma palavra? E a gente já falou sobre isso. Engraçado que a palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, ela tem o mesmo foco, não é? O nome da palavra de sábado era tochas da aceleração. Quantas tochas nós temos aqui? Amém? Agora é acendendo a chama. Lá era tocha, agora que é chama. Mistura aí, vai dar na mesma. Mas eu penso que é o que o Espírito de Deus quer falar conosco, né, nesses dias. Esse também tem sido o coração do pastor Naor, desde hoje de manhã. Quantos estiveram aqui hoje, 5 da manhã? Olha, eu quero dizer para você que eu nem dormi, e eu nem almocei, porque eu estou assim em êxtase até agora, né, daquilo que o Senhor fez. Eu falei, nossa, parece que eu estou assim querendo aproveitar tudo, porque realmente foi muito poderoso. E esse é o espírito dessa conferência. O espírito dessa conferência, se você for perceber, né, o que o Senhor está falando de aceleração, de fogo, né, o Senhor está falando de você se apaixonar, de você viver uma vida apaixonada, de viver uma vida, né, para o Senhor, de gastar os nossos últimos anos, dias para o Senhor. Então, eu penso que esse é o espírito dessa conferência, e esse é o espírito dos radicais livres. Quantos radicais livres nós temos aqui? Levanta a mão, fala, eu sou um radical livre. Cheio do fogo, amém? Essa sempre foi a mensagem, né, dos radicais livres, no ambiente de glória, de presença de Deus, né, sermos aqueles que querem marcar a sua geração, uma geração do avivamento. Então sempre nós tivemos esse encargo, não é, de viver nesse fogo, nessa comunhão, nessa paixão, né, nessa vida com Deus, de trazer a glória de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. E eu quero falar sobre isso, quero falar dessa chama acesa, porque essa é a vida que Deus tem para você e para mim. O Senhor te salvou, o Senhor te chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor te chamou para você ser uma tocha acesa, para você chegar onde você chegar, seja na sua casa, no seu trabalho, que seja ali na sua família, sabe, as trevas vão fugir com muito medo, porque o mundo espiritual, ao olhar para você, ele vai ver uma tocha, ele vai ver uma chama. E o diabo tem muito medo de gente assim. O diabo tem muito medo de gente apaixonada por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus? Sabe, quando o diabo olha para você, ele vê uma afronta, ele vê um perigo. E essa é a verdade, porque eu quero falar sobre essa chama, mas também de um chamado que o Senhor nos deu para ligar e desligar o mundo espiritual. Amém? A palavra de Deus em Mateus 18 diz, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. Fala comigo, tudo. É alguma coisa. Aqui está falando assim, só o que você ligar com relação a sua vida financeira. Está falando isso? Só o que você ligar a respeito ali do seu futuro casamento. Glória a Deus, amém? Mas é só isso? Não. A palavra fala, tudo o que ligar na terra
terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Isso fala que é tudo. Você é uma dinamite espiritual. Dá um aleluia mais forte. Você é uma dinamite. O diabo tem muito medo e o mundo espiritual recua quando ele vê alguém que tem a identidade, que se vê como Deus se vê. Sabe, que não permite as circunstâncias determinarem o fim das coisas. Que não permite lá na sua casa, relacionamento dos seus pais, a vida financeira, ou seja, uma enfermidade. Mas são pessoas que se posicionam. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma chave muito poderosa. Ele é um com Deus. E quando ele liga na terra, é ligado nos céus. É ligado na região celestial. E quando ele desliga, também é desligado. Então nós vemos isso e vemos também que o Senhor escolheu agir na terra através de mim, de você. Isso não é glorioso? Irmãos, não é glorioso você pensar que Deus é soberano? Ele poderia acabar com tudo, ir lá pegar o diabo e falar assim: meu filho, eu vou desligar essa chave aqui, porque eu que mando. Ele é o autor, consumador da nossa fé. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele pode fazer tudo isso, mas Ele não quis fazer. Porque Deus não quis destruir o diabo pelo poder, porque Deus é muito mais poderoso que o diabo. O Senhor é o Senhor dos exércitos, mas o Senhor escolheu destruir o diabo pela sua glória. E a glória é quando o menor destrói o maior. É quando o Senhor pega o homem do pó da terra, salva o homem, coloca o espírito dele dentro do homem e fala: agora você que veio do pó da terra, vai destruir aquele, sabe, que já caiu lá na cruz do Calvário. Essa é a glória. O Senhor escolheu agir na terra através de mim, de você. Isso não é glorioso? Quantos acham que isso é glorioso? Salmo 115, verso 16, já sei de cor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Quem é filho do homem aqui? Quem nasceu de um homem? A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor é o Senhor dos céus, mas a terra, o lugar onde nós vivemos, Ele a deu aos filhos dos homens. O Senhor entregou essa terra na minha e na sua mão. O Senhor entregou a sua faculdade, a sua escola na sua mão. Você vai ser um instrumento de salvação. O Senhor entregou aquele bairro que você está na sua mão. O Senhor entregou a sua família na sua mão. E você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque o Senhor foi salvando um por um, em 30 anos de conversão. Por quê? Porque eu tenho aprendido, porque eu tenho agido nessa verdade, nessa realidade, de que realmente eu sou um agente de Deus na terra. Você pode dizer isso para o seu amigo, para o seu irmão: você é um agente de Deus aqui na terra. Você é chique, não é não? Você é poderoso demais. Por quê? Porque Deus escolheu agir na terra através de mim e de você. Então, isso é uma verdade muito poderosa, meus irmãos. Nós somos uma igreja de sacerdotes e a nossa visão traduz isso. Somos uma igreja, onde cada membro é um ministro, e cada casa uma extensão que se reúne que se multiplicam 1, 2, 3 vezes ao ano. Pode profetizar. Amém? Então a nossa visão é uma visão bíblica, porque a nossa visão é uma visão de uma igreja de sacerdotes. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Quero falar sobre a diferença do ministério profético e o ministério sacerdotal. Você sabia que na Bíblia, no Antigo Testamento, tinha o sacerdote e tinha o profeta? Você sabe qual que é a diferença? Qual que é a diferença do ministério profético e o ministério sacerdotal? O ministério profético é o homem que está representando diante de Deus, diante dos homens. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou liberando uma palavra que veio do coração e do trono de Deus para você.
Eu estou aqui como um profeta. O profeta é aquele que fala da parte de Deus. O profeta é aquele que falou que Deus mandou ele falar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você. E você vai sair daquela porta hoje pegando fogo. Amém? Sábado você era uma tocha. Hoje você é uma chama. Glórias. Amém? Então, o ministério profético, ele existe para quê? Para liberar a palavra. Ele existe para mudar as circunstâncias. O profeta é aquele que chega e fala: Deus disse isso, ponto e acabou. Não negocia. O profeta é aquele que escutou Deus falar, chega aqui e libera essa palavra. Sabe, o profeta é como aquele fogo no capim do cerrado do estado de Goiás na época de seca. Sabe o que é isso? O cerrado na época de seca, o capim está seco, qualquer faísca dá uma queimada, qualquer cigarrinho, qualquer coisinha, o que acontece? É isso que vai acontecer com você. Você é uma tocha no capim seco. Onde você chegar, você vai consumir as obras do inferno. E você vai ser um instrumento para a manifestação da glória de Deus. Então o profeta é aquele que chega e o mundo espiritual sabe, ele chegou. Você chega na sua sala de aula, aí o diabo fala: acabou, perdi. Aquele ali que queria suicidar, aquele ali que estava com depressão, agora chegou o tocha. Chegou a tocha. Amém? Então o ministério profético é o homem sendo um instrumento de Deus para as pessoas. Quem entendeu o que é o ministério profético? Quem é profeta aqui? Amém? Eu não tenho tempo aqui para falar, mas assim, meus discípulos sabem, né? Eu vou no supermercado, eu estou pagando a conta, eu falo de Jesus. Eu vou fazer minha unha e falo. Esses dias uma foi fazer minha unha, eu falei: Senhor, acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que ela está endemoniada. Fiquei morrendo de medo. E ela com o alicate lá, tirando a minha cutícula. Eu falei: não, vou deixar para fazer isso depois. Ela pediu oração. Eu falei: você faz oração? Eu falei: só sou muita. Vou te incomodar? Não, eu vivo para isso, essa é a minha vida. Sabe, então, o profeta, onde ele chega, não tem hora. Você acha que eu tenho uma agenda? Eu sou pastora da Videira Bueno, de segunda a sábado, domingo, das 8 às 18, não. Eu sou ministro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que precisar. Por quê? Porque Deus me constituiu. Sabe, você é esse profeta, para falar da parte do Senhor, né, que tem um coração incendiado. Deixa eu te dizer, somente corações incendiados no quarto vão incendiar a sua célula. Somente o coração incendiado lá no quarto vão incendiar o seu discipulado. E o ministério profético nada mais é do que alguém cheio de Deus para liberar uma palavra que veio do coração de Deus. Nós estamos numa conferência e tem sido um verdadeiro banquete, né, irmãos? Eu, geralmente, quando acaba as conferências de pastores, de líderes, todas elas, eu pego ali, o Vitor sabe, do Ministério da Palavra, ele já me manda, eu tenho um aplicativo, já escuto tudo de novo, porque eu vou comer de novo, eu vou ruminar, né? Inclusive as palavras que eu prego, porque eu falo: gente, demorou tanto para preparar, parece que foi tão rápido. Olha lá, 47 minutos. Vamos orar aqui para parar esse relógio agora, em nome de Jesus. Olha, eu gasto uma semana de jejum, eu gasto, sei lá, 50 horas para preparar uma palavra. Eu vou para o original e volto e vou. Aí na hora que, por quê? É porque é a mesma coisa que a comida. Onde você vai fazer um almoço, as irmãs aqui gastam quanto tempo? Depende, né? Mas se for um mais elaborado, aí na hora de comer, assim, 15 minutos acaba. Não é? Então, assim, nós precisamos absorver os nutrientes. Você precisa comer esse banquete, esse maná da parte de Deus, e se saciar, se encher. Amém? Mas a conferência, você tem aqui um banquete. Só que vou dar uma notícia para você. Daqui a algumas horas, a conferência vai acabar. Faz assim, Pois é. E aí? Olha para mim. Ninguém vive só de banquete, sabia? Como é que é o cardápio lá na sua casa de segunda a sábado? Segunda, lagosta. Terça, feijoada. Quarta, camarão. Quinta, que mais?
picanha ao molho de mostarda, molho de ervas. Cesta caviar, alguém já comeu? Não é bom não, mas isso é chique, né? Deixa eu falar. Ninguém vive só de banquete. Se você comer com esse cardápio, você vai passar mal. Você sabe o que te sustenta? Vou te falar aqui. O que te sustenta é o arroz molhadinho, fritado no alho, com feijãozinho saindo fumaça, com o bife cortado, com aquela gordurinha do lado, tomatinho com cebola, batatinha frita. Aí é bom. Agora eu falei a sua língua. Agora eu falei a sua língua. Nossa, brasileiros. Pois é, eu quero falar sobre isso. A unção profética, ele tem esse poder de liberar o Espírito. Nós estamos liberando o Espírito nessa conferência. Nós estamos liberando o Espírito profético. Nós estamos liberando o fogo de Deus. Você está aqui, se você está com esse coração desejoso, você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui pegando fogo. Quantos já estão pegando fogo aqui? Eu estou. Deixa eu te falar. Só que vai acabar. Só que você precisa fazer, sabe o quê? Você precisa cultivar a segunda unção. Porque a primeira unção que eu estou te falando é a profética. É essa que é o homem sendo instrumento para representar Deus diante das pessoas, trazer uma palavra de Deus. É você lá na célula. É você lá no encontro, é você lá no seu discipulado. Você libera a vida de Deus. Mas não tem ministério profético sem o ministério sacerdotal. Sabe o que é isso? Quem sabe o que era? Então o profeta no Antigo Testamento, ele liberava a palavra. Você vê Isaías, né, os profetas falando da vinda de Jesus. Você vê Jeremias, você vê os profetas se posicionando, falando da parte de Deus, profetizando o que ia acontecer. Mas você também vê o ministério sacerdotal, que é o ministério, presta atenção, que vai para a presença de Deus. O ministério sacerdotal é aquele que vai para o Santo dos Santos. Porque no Velho Testamento você tinha ali o tabernáculo, o templo, você tinha ali o Santo dos Santos. Né? O tabernáculo tinha 3 partes: o átrio, que é a parte exterior, o lugar santo, que era o intermediário, o Santo dos Santos, que era o lugar ali, né, da Arca da Aliança, da presença de Deus. Somente entrava naquele lugar, o lugar onde aspergia ali o sangue, onde o sumo sacerdote fazia ali o sacrifício, oferecia ali em favor, uma vez por ano. Era no Santo dos Santos que a nuvem de glória vinha durante o dia, e à noite a nuvem do fogo, para conduzir o povo de Deus. Só entrava lá o sumo sacerdote uma vez ao ano. Mas a palavra do Senhor diz que hoje, pelo sangue de Jesus, eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Eu e você podemos não apenas entrar, mas nós podemos viver lá. Nós podemos viver no Santo dos Santos. Então é disso que eu quero falar. Você precisa compreender. Apocalipse 5, 9, 10 diz: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes o quê? Reino e, mais forte, reino e sacerdotes. Para quê? Reinarão sobre a terra. Quem foi comprado por um preço de sangue? Quem hoje agora é um sacerdote? Rei e sacerdote para quê? Fala comigo, para reinar sobre a terra. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi comprado para você ser um rei, um sacerdote, para reinar. Onde você está? Para exercer domínio, para desfazer as obras do diabo, para manifestar o reino de Deus. É para isso que você existe. Aleluia! Aleluia! Então o sacerdote era aquele que entrava no Santo dos Santos. Ah, entendi, pastor. Então você quer dizer que hoje o sacerdote é um pastor? Ele é o sacerdote? Também.
O sacerdote é o pastor, é o discipulador, é o líder, é o membro. O sacerdote é uma criança de 3, 4, 5 anos. Se ele orar em nome de Jesus, os demônios têm que sair correndo. E eles morrem de medo, porque elas oram com autoridade. Você sabe o que já aconteceu na célula de crianças? Era paralela com célula de adulto, estou me lembrando disso agora. E eu me lembro que estava tendo uma célula de adultos mais no fundo, e a de crianças era paralela, funcionava tipo numa garagem. Para entrar na célula de adultos, tinha que passar pela célula de crianças. E aí, eu sei que aconteceu lá, a célula de crianças estava no fogo. Os meninos tudo orando, tudo sendo, né, ali batizado com o Espírito Santo, aquele mover. A líder tocha, né? Que entendeu o que é tocha, que entendeu o que é profeta, que entendeu que está ali porque foi chamado, comprado, e agora ela é rei sacerdote, então estava um fogo. E eu sei que na célula de adultos estava lá, estava acontecendo uma bênção, mas manifestou um demônio. E esse demônio, estavam orando lá e tudo, eu sei que, sabe que esse demônio sai correndo? Eu acho que não sei, se não deu tempo, foi orar e tudo, o demônio sai correndo pela rua. Quando ele passa pela garagem, no meio da sala de crianças, ele simplesmente fala, uá! E cai no chão. Por quê? Porque tinha glória de Deus. Os meninos estavam cheios do Espírito. Então, o rei sacerdote não tem idade. Pode ter 1 ano, 5 anos, pode ter 90 anos. Depende da sua revelação, da autoridade que você tem no Senhor. Então o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes, amém? Para quê? Para governar. Eu entendi, pastor, o ministério profético. Eu sou um profeta, amém? Eu também sou um sacerdote, amém? Existe ministério profético, unção profética, sem unção sacerdotal? Não. Por quê? Porque a unção profética, ela só se manifesta aonde a unção sacerdotal já foi praticada, lá no quarto. Porque Deus não tem compromisso com título, Deus não tem compromisso com posição, Deus tem compromisso com a realidade. Se você é alguém que ora, por isso é que às vezes a célula multiplica, às vezes o líder nem é aquele fator ali fundamental, mas tem alguém ali que está orando, tem alguém ali que está pagando o preço. Se tem, vai acontecer. Deixa eu te dizer, você foi constituído para isso. O Senhor te chamou para isso. Agora, se eu entendo que a unção profética depende da unção sacerdotal, lá no Santo dos Santos, que é o momento que eu oro, que é o momento que eu me preparo, é o momento que eu vou para a presença de Deus. Porque o sacerdote é aquele que representa Deus diante dos homens, é o que eu estou fazendo. Mas unção sacerdotal é aquele que representa as pessoas diante de Deus. É a hora que eu vou para o meu quarto orar, colocar minha célula diante do Senhor, minha família, que eu vou me dobrar. Eu estou o quê? Eu estou exercendo o ministério sacerdotal. Eu estou intercedendo a favor dos outros diante de Deus. Eu estou buscando de Deus uma direção. Então, eu quero te dar 3 atitudes. 3, somente 3. Para você cultivar a sua unção sacerdotal. Porque dela depende a unção profética. Amém? Quantos querem ser usados aqui poderosamente? Como unção profética. Para você ser usado na unção profética, você precisa cultivar. Fala comigo, cultivar a unção sacerdotal. Quem entendeu o que é unção sacerdotal e unção profética? Quais são as 3 atitudes? Primeira, desejar mais de Deus. São coisas muito simples. Eu procurei colocar o que Deus colocou no meu coração de uma maneira muito simples. Porque Deus não é complicado. Deus não quis nessa conferência falar, eu vou falar uma coisa, uma revelação que nunca ninguém falou. Não. Deus só quer que você pratique aquilo que você já sabe fazer. Porque se você praticar, você vai pôr fogo onde você for. Em primeiro lugar, você precisa desejar mais de Deus. Sabe, eu sou uma pessoa completamente apaixonada pela glória de Deus. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, meu discipulado, eu quero ver a glória de Deus, eu oro por Ele, eu vou para o encontro, né, eu quero ver, minha família, tem uma reunião de família, o pastor Noel falou aqui, tem aniversário, a gente vai fazer, eu falo, não, tem que ter presente de Deus. Senhor, eu vou fazer uma viagem, vamos tirar férias, não, vamos orar, porque o Senhor tem que nos guardar, tem que ser muito bom.
Sabe, você precisa compreender que Deus sempre quer te dar mais. Deus sempre quer te surpreender mais. Amém? E aconteceu algo com relação ao povo de Deus, que está descrito aqui em 1 Samuel capítulo 7. Por quê? Porque, como eu falei para você, a arca da aliança era o lugar da presença. Todas as vezes que a Bíblia coloca a arca da aliança, ela está referindo à presença de Deus, à glória de Deus, à manifestação de Deus. Quantos aqui podem testemunhar que você tem vivido a manifestação da glória de Deus? Quantos podem testemunhar que essa conferência tem sido a glória de Deus para você? Amém? Então, isso requer uma atitude nossa, porque daqui a algumas horas essa conferência vai acabar, mas a sua atitude diante daquilo que Deus tem feito nesses dias, isso pode manter essa chama acesa. Isso pode, sabe, fazer de tudo aquilo que você tem ouvido, sabe, fazer uma revolução na sua vida. O que aconteceu? A palavra do Senhor fala em 1 Samuel capítulo 7, verso 2 e 3, vou contar um pouco o contexto histórico. A arca da aliança estava com o povo de Israel, né, porque Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés. Só que os filisteus eram inimigos. Então, a Bíblia relata nesse contexto, 1 Samuel 7, né, uma briga, uma contenda. Eles então tiveram uma guerra. E o que aconteceu? Os filisteus roubaram a arca. Foi lá, roubaram a arca da aliança, que era o lugar da presença de Deus, e levaram para eles. Só que, o que aconteceu? Se você for ler o contexto, a Bíblia fala que vieram maldições, doenças, porque eles viram que era a mão de Deus pesando. Por quê? Porque a arca não pertencia a eles. Na hora eles perceberam, nossa, esse negócio aqui está trazendo muita maldição. Eu vou devolver a arca para o povo de Deus. E eles devolveram. Vamos ver isso aqui? 1 Samuel 7, 2 e 3. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Fala comigo, 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. O que aconteceu? A arca voltou. A arca ficou ali 20 anos. Mas juntamente com a arca, eles continuaram a fazer todas as práticas erradas. Idolatria, serviam outros deuses. Então a arca não era mais ali o símbolo da glória, da presença de Deus, do Santo dos Santos. Um lugar onde se entrava, onde se purificava pecados. E aquela arca tinha um significado. Mas agora a arca era simplesmente um móvel. A Bíblia fala que ela ficou 20 anos. E eles não valorizaram. Eles fizeram da arca um móvel de decoração. Não apenas isso, mas eles fizeram coisas erradas. Serviram outros deuses, misturaram. Não valorizaram. O povo estava acostumado. De repente, aquela arca ali é como se fosse, sei lá, uma mesa na sua casa, porque eles acostumaram. Né? O que isso tem a ver conosco? Deixa eu dizer para você, o Senhor tem se movido poderosamente entre nós. Temos visto os encontros cheios, faz um, não dá, faz dois. Aí nos adolescentes faz 2 encontros, nos adultos 2 encontros. Encontro de criança semana passada, de sexta a domingo, hoje é que dia? Terça. Levamos 190. 9, 18, 180. Média, né? Porque sempre tem mais. Em média, 180 crianças juvenis selados, separados, batizados com o Espírito, profetizando. Tocha, verdadeiramente tochas. Tá bom, chegou essa semana agora, sábado agora, nós temos um encontro aqui no prédio de um dia, com fala a verdade agora, 189 crianças e juvenis. Pode bater palma, isso é mover de Deus. Aí, eu estou dirigindo, vindo para o prédio da igreja, a responsável por encontro me liga, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu falei, o que tem? O povo está querendo inscrição. Eu falei, mas já fechou.
Você não está entendendo, tem uma fila. Já tinha fechado, tive que abrir mais. Abri 2 para abril. Sabe o que é isso? Em menos de um mês, nós devemos passar mais de 500 crianças juvenis no encontro. Cada uma delas representa uma família. Quando ela chega na casa dela, é o reino de Deus entrando. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Profetizamos, atrás da criança é a família inteira. Isso não é mover de Deus, não? Alguém pode me falar se isso não é mover de Deus? Sabe, você sabe o que Deus tem feito aqui, o que nós experimentamos hoje de manhã. Meus irmãos, qual que é o nosso perigo? Deixa eu ser mais objetiva. Qual que é a advertência do Senhor para nós? Deixa eu te dizer uma coisa. Aquele povo conviveu com a arca, que era a glória, a presença de Deus de uma maneira natural. Acostumaram. Por isso Samuel, no contexto, não deu para colocar aqui, mas ele apregou um jejum. Porque ele fala, vocês têm que arrepender, joga fora os deuses estranhos, joga fora os astarotes. Por quê? Porque vocês acostumaram com isso, vocês não valorizaram a presença. E deixa eu te dizer, nós, como profetas do Senhor, e como sacerdotes, precisamos fazer o quê? Precisamos valorizar o que Deus tem feito entre nós. Como? Você precisa ser aquele, sabe, que falou, Deus fez isso no encontro desse pastor, vai fazer isso no meu também. Pois se é para fazer um encontro, agora vai multiplicar em 2. Depois a gente resolve o que precisar com chácara e tudo. Sabe, mas precisa haver sede, precisa haver desejo. Nós não podemos nos acostumar, né? Eu vou para a célula e ter uma revista, porque a palavra está pronta. Não, eu escutei o culto domingo, chega lá na célula, eu abro a revista. Não! Deus vai incendiar seu coração com essa palavra. Você é um profeta de Deus. Você precisa valorizar que Deus tem te dado. Deus tem te dado o maná, meu irmão. Sabe o que é isso? É você entender o mover de Deus. E você falar, eu quero, mas eu quero mais. Sabe, eu quero muito mais. 2 Crônicas 16:9 fala, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor estão passando aí no meio dessas cadeiras, desses corredores. O Senhor está passando. E está olhando, Ele está assim, deixa eu ver aqui. Quem é que tem um coração para mim? Porque esse eu vou me manifestar a Ele. É isso que esse texto está dizendo. Sabe, nesses dias o Senhor está buscando, está procurando, porque o Senhor se manifesta com aqueles que querem, com aqueles que têm fome. Davi fez essa oração no Salmo 27:4. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você pode fazer essa oração. Sabe, Davi então estava te ensinando, pedir. Não é errado, você sabia que eu peço. Eu peço um coração para Deus. Fala, Senhor, me dá um coração. Me dá um coração mais apaixonado. Me dá um coração faminto. Me dá revelação. Abre os meus olhos espirituais. Pede. Pede, porque Ele fala, uma coisa eu peço. Uma coisa é pedir, fala comigo, pedir. Precisamos pedir, Senhor, abre os meus olhos, me dá mais revelação, me dá mais fome. Eu quero, Senhor, quando eu chegar na cela, que essa palavra possa incendiar o coração daquelas pessoas que estão ali, amém? A outra coisa é buscar, né? Buscar, fala de quê? De uma atitude, de separar tempo. A unção sacerdotal, ela é aquela adquirida ali no quarto, porque depois Ele dá na sequência para que eu possa morar. Quem mora, gasta tempo. Morar é só passear? Você mora, quantos moram numa casa? Você mora numa casa, você vai lá, você dorme, toma banho, come. Você investe tempo na sua casa, porque você mora. Sabe o que ele está falando aqui? Eu não quero ir, não. Eu quero morar. Eu quero estar lá de manhã, de tarde, de noite. Eu quero dirigir orando em línguas, eu quero fazer comida entronizando o Senhor, eu quero lavar vasilha, ouvindo, né, a palavra na rádio, o batom em bate-papo, a palavra de domingo. Eu moro. Eu escuto a palavra andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, tomando banho. Pode orar tomando banho, daí. Amém?
Quantos querem morar na casa do Senhor? Esse é o coração que o Senhor procura nesses dias, todos os dias. Amém? Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Sabe, nesses dias o Senhor quer se manifestar de uma maneira muito poderosa, irmãos. O Senhor está liberando um fogo sobre nós. O Senhor está liberando uma chama que não vai se apagar, que não vai diminuir depois da conferência, mas ela só vai crescer. Essa chama vai crescer e vai, sabe, vai incendiar, sabe, o seu líder em treinamento e vai incendiar os membros da célula. Essa chama vai incendiar os alunos da sua escola, da sua faculdade. É isso que o Senhor quer fome. O Senhor encontra fome em você. Quantos aqui são famintos pela glória? Amém? Então você está no caminho certo. Você está fazendo, sabe o quê? Você está cultivando, fala comigo, cultivando a unção sacerdotal, para que a unção profética seja poderosa. Segundo, primeiro, buscar o Senhor, desejar mais. Segundo, a intimidade, buscar, cultivar a intimidade é parecido. Primeiro é a sede, segundo é você ser intencional. Sabia que Deus ama quem é sincero? Você chega e fala, Senhor, eu estou sentindo isso e isso, não estou com vontade de orar, é para jejuar, não estou com vontade, eu estou com sono, eu tenho que acordar 4 horas para ir para o culto 5, mas eu estou morrendo de sono, tem misericórdia de mim. Abre a boca, seja sincero, o Senhor ama a sinceridade. Mas a segunda coisa, sabe o que é? Nós precisamos cultivar. Eu estou falando de coisas muito práticas, coisas que eu vivo, mas que eu já cheguei à conclusão que funciona. Funciona. Você não é dessa terra, você é lá do céu. E você veio aqui para fazer, sabe o quê? Trazer o céu para a terra. Você está aqui porque o Senhor te chamou para isso. Isso vai acontecer quando você for íntimo do Senhor. Moisés, ao libertar o povo de Israel, a Bíblia fala que ele saiu com 3 milhões de pessoas. Você acha que a gente tem muita gente? Agora imagina Moisés com 3 milhões de pessoas. Gato, periquito, papagaio, camelo, menino chorando, gripado, com piolho, com catarro. Misericórdia. Aí eu compliquei bastante, mas é verdade. Imagina ele ter que administrar isso sem microfone no deserto. Moisés tinha muita coisa para fazer, quem acha? Quem acha que Moisés ele era um líder, tinha coisa demais para fazer, administrar? Não, levanta a mão. Quem acha que Moisés foi um grande líder? Porque foi. Depois, sabe, Jetro fala, né? Jetro fala, o sogro, não, meu filho, vamos dividir o povo aí em grupos, porque para resolver os problemas mais fáceis, porque você só vai resolver os difíceis. Porque eu tenho uma rede de 500 mulheres. Amém? De 500 aí, quase 400 células. Já é com 5.000 crianças juvenis, mais um monte de mulher para aconselhar. Eu já falo para elas, eu falo, vocês resolvem o problema fácil, vocês trazem o difícil para mim, porque às vezes não dá tempo. Agora imagina Moisés. Agora você sabe o que Moisés fazia? Você vai ficar chocado. Com aquele tanto de gente, com aquele tanto de coisa para resolver, o povo querendo, eu quero o alho lá do Egito, eu não quero essa comida, eu estou com sede. Vivia reclamando e Moisés tinha que resolver esses pepinos. Aí Moisés fala, não, eu tenho que buscar Deus. Eu preciso de Deus. A Bíblia fala em Êxodo 33:7. Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, bem longe do arraial. Para quê? Para que Moisés fazia isso? Para orar. Então, ninguém aqui vai ganhar de Moisés. Ninguém aqui tinha mais coisa para fazer. Moisés separava um tempo para armar a sua tenda. Aonde que era a tenda dele? No meio do povo, da muvuca? Não, bem longe, fala comigo, longe. Longe do arraial. Porque Moisés queria ouvir a voz de Deus. Você tem uma tenda? Qual é o seu altar? Você tem um altar que você separa? Você tem um lugar na sua casa? Você fala, não, esse lugar aqui é o lugar que eu vou ouvir de Deus. Quantos? Se você não tem, eu queria estimular você. Separa um tempo na sua agenda. Separa um lugar, separa uma almofada. Meus meninos, quando eu era pequeno, a gente ensinava que ia orar, tinha um disquinho de oração,
e a gente separava uma almofada da oração. E a gente ensinava eles a ajoelhar. Aí, toda hora que pegava a almofada na sala, cadê fulano de tal? Está ajoelhado lá na almofada. Porque, mamãe, essa almofada não é para orar? Ensinamos eles pequenos. Por quê? Porque orar é como respirar. Você não consegue viver sem. Pelo menos não deveria. Eu não sei quanto a você, mas tem dia que eu acordo de manhã, eu falo, gente, se eu não orar dentro de alguns minutos, parece que eu estou assim, é o Espírito de Deus. Você já teve essa sensação do Espírito de Deus querer que você ore por algo? Quantos já tiveram? Se você não teve, eu quero profetizar que você vai ter. Amém? Então Moisés, ele era alguém que costumava amar a tenda. Então ele não se teve como assim, não, com desculpas, não, Moisés separava, né? Eu me lembro que quando eu me casei, gente, foi muito engraçada essa história. Falei, não, vou até dar esse exemplo, porque quando eu casei com o Naor, muitos sabem da nossa história, ele ficou 3 anos desempregado, né? Foi um tempo que Deus forjou muita coisa na gente, a gente fazia seminário. E eu trabalhava o dia inteiro, e ele ficava saindo no Transurb. Sabe o que é Transurb? Existe. Eu dava passe de ônibus para ele procurar emprego, durante muito tempo. Deus nos honrou de uma maneira poderosa, né? O final da história é maravilhoso. Ele foi parar numa multinacional, reconhecido 3 anos como campeão, todo mês em 3 anos, como o melhor vendedor da Xerox do Brasil. Deus é bom, não é? Quem ri por último, ri melhor. Melhor é o final das coisas do que o início delas, amém? Mas eu me lembro que eu trabalhava o dia inteiro. Eu era fonoaudióloga, né? E trabalhava numa empresa de aparelho auditivo. Irmãos, acreditem. Eu me lembro que eu fazia seminário. Eu estava tão cheia da palavra, tão cheia de revelação, e eu tinha que atender o povo. Tinha hora que eu queria chorar, assim, que eu estava querendo orar. Eu ia para o banheiro, confessar meu pecado. E acho que eles achavam assim, nossa, até está com dor de barriga. Ficava. E às vezes eu pegava meu horário de almoço, eu não tinha horas, não tinha lugar, porque eu não ia em casa. Eu entrava para o banheiro, irmãos, eu chorava e orava. Às vezes eu saio de lá toda vermelha, eles deviam estar pensando, gente, coitada, a menina está passando por um problema tão sério. Eu estava lá no trono dos tronos do terceiro céu. Por quê? Porque eu nunca me deixei, levar, nunca deixei que as circunstâncias determinassem, né, a minha vida. Porque não tem ter filho pequeno, pois orava com o menino pequeno, e eles aprendem a orar também, na marra. Por quê? Porque oração é a nossa vida, amém? Então Moisés fazia isso. O que acontecia com Moisés? Êxodo 33, 9. Uma vez, dentro Moisés da tenda, descia, fala comigo, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Fala comigo, o Senhor falava com Moisés. Quando você separa tempo, que você vai e arma a sua tenda, o Senhor vai falar com você. Sabe, eu quero profetizar que nesses dias o Senhor vai compartilhar sonhos com você. O Senhor vai compartilhar estratégias. O Senhor vai compartilhar o coração dele com você. Isso está escrito na palavra, em Jeremias 33, 3. Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nesses dias o Senhor está liberando um espírito faminto, sedento, para você sair daqui com o coração queimando, para você sair daqui com fome de Deus. Por quê? Porque quando você for praticar a sua unção sacerdotal dentro da sua casa, no seu quarto, o Senhor vai anunciar coisas grandes e ocultas. O Senhor vai falar coisas que Ele quer fazer na sua família, que Ele vai usar você. O Senhor vai te dar estratégias de oração. O Senhor vai te dar estratégia de oração. O Senhor vai falar o que Ele quer fazer na sua escola. E Ele vai compartilhar até problemas de pessoas. Ele vai te dar o espírito de discernimento. O espírito de discernimento de espíritos. Sabe o que é isso? É quando você ora. E você vai orar com alguém. E você sabe qual que é o demônio que está agindo. Você comanda na hora que sai. Isso é discernimento espiritual. Sabe, mas isso só vem se você realmente praticar essa unção sacerdotal. Se você chegar para Deus. Olha que versículo poderoso. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Um versículo tão pequeno, e eu fui orar em cima desse versículo. Falei, Senhor, eu não estou entendendo a revelação desse versículo. Vê se você consegue me entender.
A palavra de Deus não fala que nós nascemos de novo, que agora o Espírito de Deus habita em nós? Sim ou não? Então, como se o Espírito de Deus habita em mim, como que eu chego para Ele e Ele chega para mim? Ele não está dentro de mim? Eu falo, Senhor, o que é isso? Eu fui para o original e descobri uma coisa. Palavra chegar, chegará, eu cliquei aqui no original grego. A tradução é juntar uma coisa a outra. Olha que poderoso. Sabe o que acontece quando você ora? Você mistura o seu espírito com o Espírito de Deus. A Bíblia fala que você se achega a Deus e Ele se achegará a você. Como? Ele vai juntar o coração dele, Ele vai colocar dentro do seu coração. O encargo dele, Ele vai colocar dentro do seu coração. Então, quando você for orar, eu já experimentei isso quando a gente ia organizar encontro de crianças. Eu nunca tinha visto aqueles meninos, branco, preto, rico, pobre, cada um de um jeito, gordo, magro. Eu me lembro que o primeiro dia que eu fiz encontro de crianças, deve ter o quê? Uns 20 anos atrás, que eu orava, jejuava, tinha um nome na lista, mas eu não conseguia, não conhecia todos, 100. Irmãos, quando eu via aqueles meninos, chegava um toco ali, ó, desse tamanho, com a mala maior que ele, travesseiro, adredom, mala, e aquele toco chegando, aí eu falava, não dou conta não. Lá no encontro, quando eu ia orar com esses meninos, na cura da alma, menina abusada, abandonada, eu quase morria de chorar. Eu entendi que Deus colocou o encargo do coração dele no meu. Eu podia amar aquelas crianças com o amor de Deus. Você pode amar os membros da sua célula, não com seu amor, porque nós somos limitados, nós somos egoístas, mas você pode orar com o amor de Deus. E você pode chorar, é isso que Deus vai fazer. Deus vai colocar o encargo dele no seu coração, amém? É poderoso, isso acontece na oração, sabe? Terceira e última atitude que nós precisamos praticar. Para quê? Para cultivar uma unção sacerdotal. Qual que é a primeira? Mais fome e sede de Deus, amém? A segunda, quem anotou? Intimidade. Você ser intencional com Deus, você ter hora, ter um lugar, amém? Ouvir a voz. Terceiro e último, manter a paixão, a chama do Espírito aceso, porque o seu Espírito já foi aceso. Você estava morto, nosso Espírito estava morto, estava longe de Deus, mas a palavra de Deus fala que quando nós nascemos de novo, o nosso Espírito é vivificado, ele passa a viver novamente. Ele passa a viver, nós podemos falar com Deus, podemos nos mover em Deus. Irmãos, tem um negócio melhor que orar? Você ora uma hora, você está deprimido, com problema, com dívida, doente. Já experimentou orar? Vai para o seu quarto, você ora uma hora, confessa a palavra, expulsa demônio, e ora em línguas, e canta e louva. Faz amanhã esse teste, por favor. Você sai de lá, igual a dinamite. E agora, né? Por quê? Porque o Senhor te dá revelação, o Senhor te conduz. Então o seu espírito, ele já foi vivificado, ele já foi aquecido. Agora, na conferência, o seu espírito foi incendiado, está sendo incendiado. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que manter a paixão, nós temos que manter a chama. Sabe, tem uma igreja na Bíblia, que o Senhor deixou muito claro, aqui, aquilo que ele elogiava, aquilo que ele via que era bom naquela igreja. E isso também é bom, e essa igreja é muito parecida com a videira. Amém? Qual que é essa igreja? A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, né? Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 4. A Bíblia fala dessa igreja muito parecida, porque lá fala que era uma igreja, né, que trabalhava muito, tinha muitas obras, tinha labor. Nós também trabalhamos muito, amém? Meu pai trabalha e até hoje eu também, é isso que a Bíblia diz. Então nós fazemos encontro, pregamos no encontro, evangelizamos, amém? Consolidamos, fazemos o anjo da guarda, batizamos, depois a cursão, ICTL, forma líder, multiplica célula, abre igreja, levanta pastor, ordena, o que mais? Glória a Deus. Então isso requer muito trabalho, e é curso de casais, é de noiva, é criação de filhos, o que mais? É creche, orfanato, é mover de Deus, é radicais livres,
Sabe, então, nós somos uma igreja de muitas atividades, e isso é maravilhoso. Porque isso significa que a igreja não é uma empresa. A igreja não é uma organização, a igreja é um organismo que se move. É igual o seu corpo, o braço, a mão, a cabeça, todo mundo pensa em prol, né, daquilo que o seu corpo quer atingir. A igreja também é assim, nós precisamos trabalhar. É o dedinho, mindinho, a cabeça e a mão, cada um tem uma sua função, amém? Então aqui, o Senhor fala dessa igreja, mas o Senhor também fez uma advertência para aquela igreja. Eu creio que é uma advertência para nós hoje. É um cuidado do Senhor para nós. Então, a palavra do Senhor fala sobre essa igreja de Éfeso. Ela tinha experimentado um grande mover de Deus. Eu estive lá, o Naor comentou aqui em uma das palavras, estivemos lá numa das viagens, vamos voltar lá esse ano, quando nós visitamos as 7 igrejas do Apocalipse, né? E Éfeso é um lugar esplêndido, porque foi palco de um grande avivamento. Ali teve a igreja de Tirano, ali teve o seminário de Tirano. Paulo ensinou ali, Paulo andou naquelas ruas, e eu pisei lá, meu Deus do céu. Ruas de mármore, sabe o que é isso? As ruas são de mármore, as colunas são de mármore. Então o negócio é esplêndido. Houve um grande mover de Deus, mas hoje você chega lá em Éfeso, só tem fotógrafo, turista do mundo inteiro. As ruas continuam de mármore, as ruínas continuam, mas o mover de Deus acabou. Por quê? Por causa disso. O que a palavra do Senhor fala? Aquela igreja era conhecida pelas suas obras e perseverança. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Eu acho que está mais para misericórdia. Por quê? O que Deus fez? Deixa eu explicar. O que Deus fez com aquela igreja? Aconteceu isso. Eles se envolveram com a obra, se envolveram com o trabalho, com o labor, não é? Isso é bom, porque o trabalho, ele, na força de Deus, ele é uma bênção, porque ele tem o fruto, tem o resultado. Só que eles tinham tudo isso, mas eles perderam o coração. Se envolveram com o trabalho e perderam a paixão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos continuar fazendo muita coisa, e cada dia mais, porque nós estamos no ano da aceleração, Jesus está voltando. Mas nós não vamos perder o mover de Deus. Quantos aqui falam isso? Quantos aqui podem testificar? Quantos aqui creem nisso? Nós não vamos perder o mover, não vamos perder a paixão, não vamos perder o encargo. Por quê? Porque o Senhor falou isso. Hoje não tem mais mover de Deus. Nós não queremos saber e ouvir histórias onde houve o mover de Deus. Nós queremos saber aonde o mover de Deus está. E o mover de Deus tem estado entre nós, amém? Nós queremos fazer história. Quem quer fazer história aqui? Quem quer mudar a estatística aqui? Quem quer alcançar as famílias aqui? Sabe, então nós vamos trabalhar, mas nós vamos manter a chama acesa. Sabe que aquela igreja perdeu o primeiro amor. É interessante porque quando eu me converti, talvez você também achava que era assim, o primeiro amor era o meu amor. Eu quero chorar, eu quero voltar. Eu achava que era isso. Aí eu ia nos retiros, nas conferências, eu tinha que chorar. Eu não chorei não, então não teve mover de Deus. Ai, que saudade daquela época que eu chorava quando eu orava. Não, primeiro amor não é isso. Tem nada a ver com o seu amor. Primeiro amor é o amor dele por nós. A palavra do Senhor fala aqui em 1 João 4,10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. E nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu posso trabalhar, posso fazer a obra, mas com uma consciência
consciência de que eu sou amado, de que não sou eu quem faço nada, não sou eu que faço encontro, não sou eu que faço conferência, não sou eu que prego, é Ele que me ama, que faz no meu lugar. Quando eu vou organizar qualquer coisa, eu falo: Senhor, eu vou ser movida pelo Teu amor, o Senhor me ama demais. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um marido, o Senhor vai me dar agora um neto, qualquer hora nasce. O telefone vai tocar e todo mundo vai ficar sabendo, hein, gente, chegada do João. Sabe, são tantas bênçãos, sabe, e muitas vezes nós nos apegamos, falando: será que eu vou conseguir fazer isso? Você já teve essa sensação? Nossa, mais uma coisa, será que eu vou dar conta? Não, você não dá. Aquele que te amou vai fazer por você. Podemos trabalhar, mas a força do nosso trabalho é a paixão. A força do nosso trabalho, sabe o que é? Eu saber que eu sou amada e Ele faz por mim. Então eu tenho que ter essa revelação. Quando eu medito nesse amor e nessa verdade, essa verdade poderosa afeta a minha vida diária. Então eu acordo de manhã e eu sei que eu sou amada. Eu não tenho aquele negócio de eu acordar com o pé direito. Eu acordo com o pé esquerdo, com o dedo esquerdo. O problema é o negócio seguinte: eu acordo já declarando que eu sou amada, filho amado de Deus. E quem é amado, o Senhor tem coisas boas preparadas para eles. Então você precisa cultivar isso, amém? Como que eu vou manter a chama do meu coração acesa? Quando eu cultivar esse amor. Porque o que me aproxima de Deus não é a minha obra para Ele. O Senhor não está procurando trabalhador. O Senhor não está procurando, sabe o quê? Alguém que tem uma carteira assinada para fazer encontro, para fazer célula. Deus está procurando pessoas apaixonadas. Apaixonadas porque foram conquistadas. Porque Ele amou primeiro. Sabe, é nessa força que nós vamos trabalhar. Sabe, é nessa força que nós vamos fazer a obra de Deus, amém? Sem paixão a obra é um fardo, mas com paixão ela é fruto de encargo. É isso que o Senhor quer. Nosso coração tem que ser aquecido todo dia, tem que ser alimentado. E eu quero mostrar uma foto agora, ali do templo, bem rapidinho, que eu já tenho que partir para o final, né? Essa foto é de um museu que nós fomos lá em Israel. Quem for com a gente nesse ano, devemos ir lá de novo, né? Está convidado para ir, em nome de Jesus. Profetiza que você vai, que é uma bênção. Museu do Templo. E aqui, lá tem todas as réplicas ali do tabernáculo, né? Do templo, também em tamanho original. Então, essa espevitadeira, ela estava ali por quê? Porque pode passar o próximo. Porque lá no templo e também no tabernáculo, não podia faltar incenso. Tinha que ter incenso. 24 horas por dia. O incenso, sabe o que é? São as orações dos santos. Sabe que nós não vamos abandonar. Nós não vamos deixar de ter o nosso coração aquecido. A palavra de Deus fala em Hebreus 12, 29. O nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Só fogo pode ter comunhão com fogo. Fogo não queima fogo, porque fogo mantém o fogo aquecido. Por isso a Bíblia fala aqui em Salmo 104:4, faz os seus anjos ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Amém? Quantos labaredas de fogo nós temos aqui? Sabe que os discípulos que tiveram com Jesus, depois que Ele morreu, ressuscitou, a Bíblia fala que os discípulos estavam no caminho de Emaús. Encontraram com Jesus, mas eles não identificaram Jesus. E aí Jesus bate alto papo com eles. E eles falam: você está vendo? Você sabia que mataram o Filho de Deus? A gente achou que Ele vinha nos redimir, mas crucificaram Ele. Ele falou que ia ressuscitar. Aí Jesus fala com eles, ministra a palavra, e eles vão para Jerusalém. Depois, quando ele chega lá, serve a ceia para os discípulos. Na ceia, a Bíblia fala que as escamas caem e os olhos deles são abertos. E eles olham e falam: você, Jesus, estava com a gente no caminho de Emaús? Então eles falaram, Lucas 24:32, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você sabe quando você reconhece que uma pessoa andou com Deus, esteve com Deus? É quando o coração dele arde. Se o seu coração está ardendo, está queimando, é porque você esteve com Deus. Os discípulos, ao encontrar Jesus, eles relataram: é por isso que naquele dia o meu coração ardeu. Quantos querem ter um coração ardente?
cheios, não é, do Senhor. E para finalizar, a palavra do Senhor fala em Zacarias 3, 1, 4, não temos tempo para ler, mas a Bíblia fala, não é esse um tição tirado do fogo? Foi uma revelação, foi uma visão que ele teve de Josué, e ele fala, não é esse um tição tirado do fogo? Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse, eis que tenho feito, que passe de ti a tua iniquidade, e a vestirei de finos trajes. O Senhor te diz hoje, independente dos seus erros, independente do que você faz, a sua verdade, a sua realidade é, você é um tição tirado do fogo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um tição tirado do fogo. Amém? Você é um tição tirado do fogo. E a palavra do Senhor fala, aleluia, glória a Deus. Você é um tição tirado do fogo. Como é que você faz aquele churrasco? Aquele churrasco que você já fez, você viu o pessoal da célula, aí tá bom, parou. Tira lá o carvão. Ah, chegou um irmão da célula. Tem mais carne? Tem. Vamos assar mais uma carninha? Vamos voltar como é que chama? O carvão, de novo. O que você faz? O que você faz para o negócio pegar fogo? Sopra. Quando você sopra, aquele fogo começa a incendiar aquele carvão. Aí você assa a carne. Aí você serve o irmão da célula. Sabe o que é isso? O Senhor vai aquecer os carvões que estavam frios aqui nessa noite. O Senhor tem soprado nessa conferência o sopro do Espírito para que você possa ser incendiado. Você é um carvão tirado do fogo, meu irmão. Essa é a sua realidade, essa é a sua identidade. Não aceite uma vida mais ou menos, não aceite uma vida fria, porque o Senhor é fogo, e o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Quando você for orar, pelo amor de Deus, tenha consciência do sangue, porque o sangue purifica os seus pecados. Aí você fala, não vou orar não, porque eu pequei hoje de manhã, ontem. Pecou, então arrepende, aplica o sangue, fala, eu sou perdoado, eu sou justificado. E você pode entrar na presença do Senhor. Hebreus 4,16 fala, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que é isso? Você pode se achegar confiadamente no trono, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há culpa, não há pecado, não há condenação. Então quando você for orar, seja intrépido, seja ousado, chegue com ousadia, chegue adorando, chegue declarando a palavra, chegue declarando as promessas, não deixe que nenhuma acusação roube a sua intimidade com o Senhor. Eu amo, a maioria das vezes que eu vou orar, eu falo, chegamos portanto confiadamente diante do trono da graça, sabe por quê? Porque o véu que separava, já não separa mais. Ele foi rasgado de cima a baixo, porque não foi o homem que rasgou, foi o próprio dedo de Deus, sabe por quê? Porque Ele não quer ficar mais longe de você. Ele rasgou o véu para dizer que Ele não quer mais distância, Ele não quer mais que você ande longe, Ele quer te trazer para perto. Ele quer falar com você, Ele quer compartilhar com você coisas grandes e ocultas. O Espírito quer se manifestar a uma igreja viva nesses últimos dias. Sabe, Pedro é o maior exemplo de alguém que errou, mas que foi perdoado. Negou Jesus 3 vezes, andou com Jesus 3 anos, depois negou 3 vezes. Que coisa feia, mas que coisa poderosa. Quando Jesus ressuscita, ele encontra Maria Madalena, ele fala, ei, vem cá, já que eu já ressuscitei e vou aparecer para os discípulos, abre lá, Marcos 16, 7. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Em outras palavras, ele lembrou do que mais pecou. Essa é a graça de Deus. Não há pecado grande demais que possa te manter longe do Senhor. Porque a quem muito
amou. A quem muito errou, muito perdoou. Então, a partir de hoje, não deixa que nada roube a sua intimidade. Pecado nenhum, erro nenhum. Chegue confiadamente diante do trono da graça. Declare: eu sou amado. E por último, para nós encerrarmos, eu quero mostrar o último versículo que eu quero finalizar com você. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para que os que vivam, presta atenção, por que Ele morreu por nós? Ele morreu, com seu amor nos constrangeu, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quero te dar uma notícia nessa noite, olha para mim. Você está estragado para as coisas dessa terra e desse mundo. Por quê? Porque o amor de Deus te constrange a ponto de você nem viver para você mesmo. Você vai querer viver para Ele. Você vai querer fazer faculdade para glorificar o nome dEle. Você vai querer ter uma profissão para poder honrar o nome dEle. Você vai querer, sabe, ser um ministro, ter uma célula para multiplicar, alcançar o perdido. O seu motivo, a sua existência será para Ele. Jesus diz: a minha comida consiste. Comida fala de existência. Ele fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Testemunhei sábado, foi meu aniversário, mas foi um dos dias que eu mais trabalhei na minha vida. Fui para o encontro, preguei, cura da alma, cheguei aqui, preguei a tarde inteira. Pois eu postei lá no meu Instagram: é só o que Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu existo para Ele. A minha família é para glorificar Ele. Tudo na minha vida é para Ele. E eu quero te dizer, isso é também com você. Eu quero chamar duas pessoas aqui. Pode vir, pastor Walter, você e o pastor André, para eu mostrar para você o que esse versículo está dizendo nesta noite. Porque eu não vim aqui falar que a unção sacerdotal é você ter que orar. Por quê? Porque você tem que orar. Eu vim aqui te dizer que a unção sacerdotal é você entrar para o seu quarto e orar, porque você não consegue viver se você não orar. Você não consegue fazer nada sem você orar, porque você é alguém que é dependente, você foi capturado por esse amor. O amor de Deus, vem cá por favor, fica bem aqui. O amor de Cristo nos constrange. Pastor Walter sou eu e você, ok? Não, ele é maior. Você sou eu e todo mundo. Pastor André. O pastor Walter é Cristo, ok? Então a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Eu quero ir para um lado, eu quero para o outro, eu quero fazer meus treinos, às vezes ser independente e tal. Aí o amor de Cristo vem e me constrange. Dá uma abraçada boa aqui, prende aqui embaixo. Não, mas é aqui mesmo. Não, por fora aqui, deixa ele mexer não. O que é constranger no original? Vamos ver? Eu acho que eu até pus aí, constranger. No original grego, olha para mim, agora é para mim. Pressionar, o amor de Deus te pressiona, te envolve de tal maneira, por todos os lados, que não podemos escapar. Aí eu quero ir para um lado. Não é assim não. O pastor André quer ir para um lado. Não, vou liderar a célula não. Eu vou, opa, amor de Deus, constrange ele aqui, não deixa ele não. Que esse negócio de discipulado, discipulador, falar na vida dos outros, tem tanta coisa. Vou cuidar da minha vida. O amor de Deus, que é isso? Ele me constrange, eu não dou conta de viver fora do discipulado. Meu Deus, o discipulado é o céu na terra. O amor de Deus nos constrange. Tudo que você faz é fruto do amor. Eu vou criar meus filhos lá, que vontade de dar uma surra nesse menino. Eu vou entrar na carne agora, que eu quero ensinar o português, ele não sabe, quero ensinar 2 mais 2, ele fala que é 5. Eu entro na carne, o amor de Deus, não, Senhor, o Senhor me amou, o Senhor me capacita, eu sou amada, o amor de Deus me constrange. Senhor, tudo que eu faço nessa vida é fruto do seu amor por mim. Queria que você ficasse de pé. E eu queria que você desse uma resposta a esse amor. Ale, pode bater uma salva de palmas.
constrangido, chamado. Ele não lidera porque ele é obrigado, ele lidera porque ele foi constrangido, ele foi capturado por esse amor. Se ele não liderar, ele morre. Por quê? Porque a vida dele é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Se eu não pregar o evangelho, eu morro, porque as pessoas estão perecendo. O coração de Deus já foi colocado dentro do meu coração. Quantos aqui são constrangidos por esse amor? Você agora vai dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero ser constrangida por esse amor. Eu quero, Senhor, amar com o seu amor. Eu quero, Senhor Jesus, eu quero cultivar a intimidade com o Senhor dentro do meu quarto. Eu não quero uma vida mais ou menos, eu não quero um coração frio, eu não quero um coração indiferente, mas eu quero, Senhor, ouvir a sua voz todos os dias. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é uma hora, não é duas, mas viver na presença, viver na graça, viver na dependência, ouvir a voz de Deus, ser guiada por essa voz. Oh, Shabacantaralabassuriantaralabás. O Senhor está restaurando o altar caído. Alguns aqui estavam longe porque estavam acusados, porque estavam cheios de culpa, mas o Senhor te diz: vem para perto. O véu já foi rasgado, eu rasguei de cima a baixo, porque eu quero você, eu quero me manifestar a você. Aleluia. Oh, nós vamos cantar uma música e você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, eu não vou viver fora desse lugar. Eu não vou viver fora, Senhor Jesus, desse lugar, porque quem já experimentou, Senhor, quem já experimentou a tua presença, quem já experimentou a tua glória, não sabe viver em outro lugar. Você pode dizer isso? Fala comigo: eu não quero viver em outro lugar. Eu quero viver a vontade, a presença do Senhor para minha vida. Aleluia. Oh.